Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte, né? Terminando o programa, você vai lá e saboreia uma excelente comida mineira, né? É um oferecimento também da Nil Camisaria, que fica ali no Conjunto Nacional no Térreo e no Taguatinga Shopping. E não esqueça que também é um oferecimento do Robert Hair Fashion, que fica no Bonaparte, e da Prismac Turismo. Se você quiser comprar, principalmente nesse período, né, as passagens mais baratas via online, é só você acessar o site da Prismac Turismo, é esse que está aí embaixo, né, aqueles caracteres ali, né, ele fica no Garvey Park Hotel. Lá você consegue as melhores passagens online, viu? Mas hoje nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial, né? Nós estamos recebendo o doutor Josafá Dantas, que esse homem é multidisciplinar, né? Josafá é advogado, né? Agora presidente da Federação, jornalista e presidente da Federação de Futebol de Brasília, né? E o Josafá está vindo aí com algumas novidades sobre esse campeonato que nós vamos começar agora no mês de janeiro, né? E temos também ao nosso lado o nosso companheiro Maurício Leandro, que é o culpado por eu estar nessa mídia o tempo inteiro, né? Foi ele que me lançou lá como comentarista, pode é um maluco, né, Josafá? Me lançou como comentarista lá na Rádio Jovem Pan. Tá certo, né? Futebol todos nós entendemos, né? É verdade. Então nós temos aqui o Maurício, quero dar as boas-vindas ao meu amigo Josafá Dantas, né? E Josafá, já começar aí perguntando a você, né? Como é que vai ser esse campeonato desse ano? Porque a eleição foi meio tumultuada, teve briga na justiça, essa coisa, mas está tudo pacificado, como é que está essa coisa? Boa tarde, telespectador do programa Tribuna Livre. Boa tarde, Raimundo. Boa tarde, Maurício. O nosso campeonato começa dia 19, né? Conforme já foi divulgado. E nós estamos trabalhando para que nós tenhamos um campeonato de qualidade. Para isso, os clubes estão se preparando. Nós temos aí já o Brasiliense, o Gama, o Brasília, o Sobradinho, o Ceilândia, contratações a nível nacional, para que nós tenhamos um excelente campeonato. E estamos dando os últimos retoques, eu acredito. O governo está vendo a parte dele, que é a reforma dos estádios, conforme pediu o Ministério Público e a Justiça, e o torcedor também, que precisa de estádios bons e que chega lá e não sai com sua calça suja. Perfeito. Maurício. É muito bacana a gente ter o Josafá aqui. Boa tarde, telespectador do Tribuna Livre. Eu já até vou fazer uma pergunta ao Josafá em relação a nós termos aí alguns atrativos a mais do que a bola rolando para o torcedor acompanhar os jogos do Campeonato de Brasília. Esse tratamento que o senhor pensa em fazer para o torcedor merece carinho, merece atenção. E você sentar num lance de arquibancada e pelo menos você sair sem aquelas regiões sujas, né? Já é um presente para o torcedor, já é uma preocupação que o presidente da federação começa a aparentemente ter com respeito ao torcedor. A Federação Brasileira de Futebol, desde quando nós tomamos posse, do dia 19 de outubro, tem mantido um contato com o Ministério Público, com a Justiça e com o governo do Distrito Federal para que a gente faça essa reforma nos estádios, justamente para criar essa condição, que o torcedor vá e consiga realmente assistir o futebol. Estamos também trabalhando, estamos conscientizando os clubes de que também precisamos ter um futebol de qualidade. Você só leva o torcedor ao estádio se você tiver bons jogadores, se você tiver boas jogadas e, logicamente, tiver uma infraestrutura, senão ele não vai querer sair de casa para poder ir lá se aventurar a assistir uma partida. Mas o que a federação já pode dizer para a gente assim, de efetivo em termos de melhoria de estádio para o torcedor? Olha... Ou é só promessa do governo? Não é só promessa, não. Pródigo, promessa. Não é pródigo, não. Nós estamos fazendo, já está no programa de obra, está sendo feito, inclusive se quiser depois, vamos nos estádios, fazer uma vistoria nesses 6 estádios que estão sendo justamente preparados para o início do campeonato, que é o Abadião, o Cerejão, Agostinho Lima, tem também o Rorizão, lá de Samambaia, e o do Gama, né?
Bezerrão. Mas o que já foi feito de efetivo? Olha, está sendo feito, você está limpando, está fazendo banheiro, está vendo a parte elétrica, você está vendo a parte de segurança dos estádios, você está vendo, fazendo uma limpeza total nos estádios. E em termos de jogadores, Josafá, parece que jogadores e treinadores, né? Você falou em nomes nacional, essa coisa toda. O Sobradinho trouxe o Branco para ser treinador, não é isso? O Sobradinho trouxe o Branco, está trazendo outros jogadores, o Brasiliense trouxe o Romarinho, e nós temos aí outros jogadores que estão sendo contratados, está balançando. O Túlio veio também? O Túlio também está terminando de acertar a participação. O Túlio é aquele que é volante, né? Não é o Túlio, o Túlio no Sobradinho, vereador lá de Goiânia. Inclusive, não, né? Sobradinho vai estar apresentando os jogadores, com um jogo amistoso amanhã, domingo, às 10 horas da manhã, no Agostinho Lima. Então, o brasiliense que quiser, o torcedor de Sobradinho de Brasília, que queira ver o Branco e os seus comandados do Branco, eu acho que poderia dar uma chegada em Sobradinho para poder assistir essa preleção, esse jogo treino, para a gente ver como é que foi. Você já viu o Gama vem fazendo também jogo treino, o Ceilândia também vem fazendo jogo treino. Todo mundo se preparando, né? E nós, da nossa parte, também estamos trabalhando para garantir também a infraestrutura. Vai ter, já está praticamente certo o televisionamento dos jogos pela TV Brasília. Neste canal. Neste canal, a TV Brasília, com o Correio Brasiliense, que se propuseram também a ajudar o futebol do Distrito Federal, numa parceria com o GDF, empresas privadas, né? E acredito que nós vamos ter um bom campeonato. Os clubes também estão conscientes, estão trazendo, fazendo sua parte, e não acredito que nós tenhamos... E vamos ter aí buscar de volta os torcedores do estádio. Exatamente. Desculpe até interrompê-lo nessa colocação. A pergunta que o professor Raimundo Ribeiro fez ao senhor em relação ao que a federação vai fazer para que a gente tenha o retorno do torcedor. E aí você levantou a bola para os clubes, porque só tendo bons jogadores e um clube com um pouco melhor, com uma estrutura melhor, que os torcedores voltam para o estádio. Partindo do princípio que os clubes venham a fazer isso, o que a federação pode fazer para aumentar o número de torcedores, visto que há uma queda vertiginosa de torcedores ao longo dos anos presentes nos estádios? Você acredita até que o senhor tem até uma média? No ano passado parece só 58 mil torcedores no campeonato todo. No ano passado nós tínhamos um fato atípico, né? Você vê que o campeonato já tinha atingido uma média de 2.500 a 3.000 torcedor por partida, numa média geral. E no ano passado caiu justamente que a federação passava por um momento de intervenção. Mas aí agora, com a nossa volta, nós estamos tendo o apoio de empresários, o apoio do governo e o apoio dos clubes para que a gente realmente faça esse campeonato. Nós temos vários projetos, mas como chegou agora no final do ano, você sabe que o departamento de marketing das empresas fecham antes de dezembro, né? Então, agora, nós já mantivemos contato, assim, para a bola, que vai ser a pênalti, nós já tivemos contato com outras empresas. O próprio, por exemplo, já teve várias empresas interessadas em trabalhar pelo campeonato do DF. Nós já sentamos com representantes do Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, já sentamos também com representante da CLEF do Rio de Janeiro, né, que promove o Campeonato do Rio de Janeiro. Já sentamos com várias empresas para que a gente consiga fazer. Só que o que eles falam é o seguinte, que está muito em cima, mas vão ajudar da forma que puder para que a gente tenha um campeonato à altura do nosso estádio, né? O estádio, que nós vamos ter a abertura da Copa das Confederações, dia 15 de junho, e a Copa do Mundo em 2014. E nesse planejamento, se você tem um histórico de 58 mil torcedores no campeonato todo, qual é o objetivo da federação? É dobrar esse valor, triplicar, chegar a pelo menos 20? Isso aí é quadruplicar, chegar a pelo menos 300 Então, mil. em maio, eu posso até chamá-lo aqui, a convite do professor Raimundo Ribeiro, do Tribuna Livre. Nós estamos trabalhando para isso. E para isso contamos. E para isso nós contamos com a imprensa.
Claro. Para isso nós contamos com jornalistas. Aqui, ó, é o que eu falo o seguinte, mais de 200 mil torcedores do pode Campeonato criticar, de Brasília mas 2013. também critique, mas com base. E a pessoa criticar só por criticar, não. Josafá, mas nós vamos fazer um belo trabalho. Com a ajuda de vocês, nós vamos chegar lá. Se Deus quiser. Mas, Josafá, você falou aí no estádio. Esse estádio nosso, Mané Garrincha, né, que o governador tentou tirar esse nome e não conseguiu. Onde é popular, né? É. O que é popular... Exatamente. Quer dizer, o governador quis contrariar até a vontade da população, mas tudo bem. Esse estádio, ele realmente é um estádio muito bonito e tudo. Inicialmente o gasto era né? Já duplicou, já tem mais de R$1 bilhão, né? Enterrado lá no estádio, né? E esse estádio, a federação ela vai ter alguma participação após a Copa do Mundo, após a Copa das Confederações. É o segundo maior estádio do Brasil, você perdendo para o Maracanã. Pois veja só, e o que se pretende fazer com aquele estádio? Quem vai administrar aquele estádio? Logicamente, o governo já tem demonstrado a sua intenção de arrumar um administrador através de licitação, e a federação, logicamente, nós estamos conversando com o governo para ver qual vai ser justamente esse papel para que não venham as pessoas ditar as coisas aqui dentro para a gente, falar que vai ser isso, vai ser aquilo. Porque quando um espetáculo vem para cá, um jogo de futebol, eles cobram um preço de ingresso, eu digo isso também dos espetáculos teatrais, claro, que eles cobram um preço muito alto, muito elevado e afasta o torcedor, porque ele diz, não, Brasília tem um potencial, poder aquisitivo muito grande, então vamos tirar. Isso aí acaba afastando o torcedor do estádio, como nós vimos nos 2 últimos jogos que estiveram aqui, do Atlético Goianiense, que nós esperarmos uma torcida muito maior número. No Corinthians. O Corinthians por ser o Corinthians e o Santos por causa do Neymar, né? Então, foi decepcionante o público. Mas o público dos 2 jogos foi decepcionante. Eu entendo até que no jogo do Atlético Goianiense e Santos, o preço dos ingressos foi muito alto. Eu entendo que muita gente que eu conheço, que mora na cidade do Gama, gostaria muito de ver o Neymar, mas o valor do ingresso... A pessoa me falava assim, então, olha, eu quero ir ao estádio, mas eu tenho 5 pessoas para levar, eu vou pagar R$500, vou gastar mais, então não vou. E o estádio fica pronto quando? O estádio é para ser inaugurado dia 21 de abril. 21 de abril. Provavelmente com o jogo da seleção brasileira. Da seleção brasileira, né? Tá. Então, possibilidade zero de utilizar o estádio com algum jogo do Campeonato Candango? Não sei, tudo é possível, né? Tudo é possível. Vamos ver, podia ser a final, tudo isso é negociável. Perfeito. Em relação ao dinheiro que a Federação Brasiliense recebe da CBF, antes era R$30 mil. E hoje acredito que tenha passado para R$50 mil. Esse valor de R$50 mil mês fez com que eu diria, a eleição da federação tivesse essa briga e a tua vitória por um voto só? Foram de R$50 mil que mexeram? Não teve briga, não. Teve uma disputa democrática, né? E não foi por um voto, foram 5 votos. Mas ainda está na justiça? Ainda tem um recurso lá, né, que deve estar sendo julgado nos próximos dias, mas eu acredito que a justiça já entendeu e que nós ganhamos a eleição democraticamente, né, e resta apenas que as pessoas se entendam. Nós tivemos alguns embates, por exemplo, eu queria falar, porque semana passada, por exemplo, eu almocei com o Beni, almocei com o Ari, que são do Ceilândia, justamente para discutir a participação do Ceilândia no campeonato, porque, afinal de contas, o Ceilândia é o campeão que está participando aí da Copa do Brasil, né, juntamente com o Lusiânia e o Sobradinho. Não, tinha sido, quando eu cheguei na federação, você sabe que o arbitral tem que ser feito por 2 anos. Esse arbitral tinha sido feito no ano passado para valer para 2012, 2013. E foi criado um termo de compromisso para o time chegar e dizer, não, eu aceito todas as normas e o regulamento da competição. Bem, me diga uma coisa, então... E o Ceilândia foi e acatou. Foi, né? O jogo de estreia do campeonato é Sobradinho e Capital, né? Sobradinho e Capital. São 3 jogos no dia 19. Botafogo, DF, que agora vai mandar os jogos no Bezerrão contra o Gama. Isso. Botafogo, DF contra o Gama, às 16 horas. Às 16 horas. Que mais agora Sobradinho... nós não sabemos ainda qual vai ser o
escolhido para o Um sorteado. dos jogos será sorteado para passar pela TV Brasília, passar pela TV Brasília. Vai ser no sábado, todo sábado à tarde? Todo sábado à tarde. A TV Brasília diz que, pela grade que ela tem, seria sábado à tarde. Então não teremos jogos no domingo. E é bom dizer que os jogos domingo teremos, só que o jogo da TV. No caso os jogos serão gravados para gravar os melhores lances. A partida vai ser gravada para poder a gente disponibilizar os melhores lances. E outra coisa, tendo o apoio da televisão, facilita a apresentação de qualquer tipo de projeto para comercializar. Comercialização. Claro. Então, bem, quero agradecer a você, Josafá, ter tirado um tempinho aí da sua agenda, que eu sei que é carregada, né? Para estar aqui conosco no programa Tribuna Livre e dizer que nós estamos prontos, né, e vamos ajudar, vamos procurar divulgar cada vez mais, né, o campeonato local, porque realmente o torcedor de Brasília, ele gosta de futebol, independentemente dele ser apaixonado por times, né, de outros estados, mas ele gosta de futebol. Eu me lembro bem quando o Brasiliense subiu para a primeira divisão, né, Maurício? Nessa época nós estávamos comentando, né? E os estádios realmente recebiam um público muito bom. Então, torcendo aí por uma boa gestão sua, eu sei que se depender de você, vai ser realmente a redenção do futebol de Brasília, né? E dizer que estamos aqui à sua disposição para divulgar todos os fatos, né? E lhe dedicar os 30 últimos segundos, né, para você convidar aí a população para ir para o estádio. Eu queria agradecer ao telespectador, queria agradecer a você, Raimundo, pelo Maurício, por essa oportunidade de dizer que nós estamos trabalhando para ter um campeonato de qualidade. E para isso a gente conta com o apoio dos clubes e estamos trabalhando mais ainda para que os estádios tenham mais condições e que você possa ir com sua família para que você tenha um bom divertimento no sábado à tarde e no domingo. Muito obrigado e até a próxima. Bem, o programa Tribuna Livre volta já já. Robert Hair Fashion. A beleza é aqui. Estamos de volta com o programa Tribuna Livre, né? E agora, novamente, com a nossa bancada completa, né? João Eduardo Zisma, né? Que é o nosso articulista político, né? Luiz Solano, que é o nosso repórter do Planalto. Aliás, você até estava aqui fora do ar me dizendo que o Joãozinho parece um garoto propaganda aí da década de 60, é verdade? Aquele bebê Johnson. Ah, o bebê Johnson, né? Tá certo. Bem, mas a gente aqui está num tom assim muito descontraído, mas tem uma denúncia gravíssima aí, né, que o Solano nos traz com relação à invasão de terras da União ali na região de Sobradinho, mais próximo ali da DF-330, da Fazenda Sálvia, né? Fala um pouquinho, Solano, que história é essa, hein? Veja bem, essa denúncia veio bater nas minhas mãos. Eram 4 horas da madrugada, alguém bateu em casa, eu monitoro. E... Tá com mania de Araponga agora também? Não. O jornalista ele tem que estar atento para qualquer movimentação. E eu recebi essa denúncia, trouxe para a equipe, para o João e para você, porque é uma denúncia muito grave. São terras da União que estão sendo invadidas. O pior disso, Ribeiro, é que estão usando o nome da presidente Dilma e do governador Agnello Queiroz. Estão usando como assim? Estão usando o nome da presidente, como se ela estivesse autorizando, como se ela soubesse de toda essa maracutaia. Então eu acho que é uma denúncia grave, você tem aqui a documentação, tem fotos que foram tiradas do local. Agora, muito dinheiro está correndo por debaixo disso tudo. As pessoas que estão invadindo, estão aí as fotos, essas pessoas estão recebendo cesta básica, estão recebendo madeirite para a condição e as fotos não mentem jamais. Então, eu acho que é uma denúncia grave que deve ser discutida aqui. Nós 3 vamos discutir. Estamos levando, então, essa denúncia para que o governador Agnello Queiroz, para que as autoridades que cuidam... Mas se é terra da União, aí tem que ser a Polícia Federal, Tem que ser a Polícia Federal, para que se cuide, porque senão vão construir um novo bairro, um bairro cidade, sem nenhuma infraestrutura, e isso vai, mais uma vez, encher Brasília, já está sofrendo com o inchaço de muita gente de fora, inclusive gente que não tem nenhuma identificação com a capital da República. João, o que você sabe dessa história?
Olha, a documentação que recebemos aqui, que o Solano nos passou, é uma documentação, uma vasta documentação, está muito bem fundamentada. Aqui tem denúncias, é uma denúncia que foi apresentada tanto no Tribunal de Contas ao então ministro-presidente Benjamin Zimmer, foi uma denúncia... A denúncia foi apresentada ao presidente do Tribunal de Contas da União? Enfim, E foi protocolado, inclusive. Protocolado. Foi apresentada a denúncia à representante, a chefe do Ministério Público no Distrito Federal, a doutora Eunice Cavallido. Foi apresentada a denúncia ao secretário de Segurança Pública. Secretário de Segurança Pública também tomou conhecimento do fato? Todos protocolados, está aqui o registro do protocolo, muito bem fundamentado. Em primeiro lugar, só para a gente... E o Ministério Público Federal foi comunicado também? O Ministério Público também. E só para esclarecer, isso não tem nada a ver com a famigerada invasão da Cana do Meio, aquela lá Cana do Reino. Cana do Reino, aquela ali próximo do Catetinho. Isso aqui é uma coisa nova. Aquela tem a ver com a SPU, né? Não, mas essa também. Porque a SPU deveria estar zelando A denúncia cita, inclusive, participação de representantes da SPU. Representantes de pessoas ligadas a deputados federais. Tem uma deputada federal que estaria envolvida nesse assunto e uma ex-deputada estadual. O que chama a atenção e o que parece que a gente tinha sepultado esse nome, né, nos outros programas, o que chama a atenção é o título da denúncia. Mensalão em terras públicas da União. Quer dizer, é muito grave. A documentação aqui chama atenção porque tem riqueza de detalhe, vem com fotografias, mostrando pessoas, citando nomes. Máquinas. Tem alguma fotografia aí mostrando máquinas? Máquinas, tratores aqui. Olha. Mostra aí para a câmera, João. Olha aqui, vamos ver se dá para captar. Quer dizer, a coisa é organizada, não é uma mera... Não é uma invasão espontânea, não. Algo... Isso é uma ação deliberada, né? Se essas denúncias se comprovarem, muita gente graúda está envolvida. É uma coisa gravíssima, a gente tem que olhar isso com muito cuidado, muito embora que, inclusive, o Procurador-Geral da República tem conhecimento disso, ele recebeu cópia da denúncia. Pois era isso que eu ia dizer, quer dizer, tão grave quanto a invasão é que o fato já é do conhecimento do Ministério Público Federal, é do conhecimento do Ministério Público do DF Territórios, é do conhecimento do TCU, é do conhecimento de quem mais? Da Polícia. Da Polícia Civil, aliás, do Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E a Polícia Federal foi comunicada também? Porque ela é quem tem Polícia a competência Federal, para... Olha, me parece que... Olha aqui, os denunciados... A Polícia Federal deve saber também, porque... mas não tem a menor dúvida. Toda essa denúncia, ela ocorreu no mês de novembro. Quer dizer, nós estamos no final de dezembro. Ou seja, eu quero crer, espero que alguma ação já deva ter sido tomada, né? Porque é muito grave, muito grave. Porque é patrimônio da União, é patrimônio de todos, né? E a gente está cansado de ouvir essa história, né? Há invasão para lá, a invasão lá do cá. Catetinho, né? E sabe-se essa infraestrutura, quem banca isso? Como se banca isso? Isso aqui é grave, precisa descobrir, porque não é uma ação de gente que está... Não é um ato voluntário de pessoas que estão querendo um local para morar, né? Isso para mim... precisando, né? Isso aqui é formação de quadrilha, isso é crime organizado. É muito, muito grave, muito... Bem, fica aqui no ar, então, né, essa denúncia, né? Mas ainda acredito que tenha tempo de se evitar. Ou seja, segundo informações, todos os órgãos de controle social foram avisados. Devem, certamente, estar tomando alguma providência, sob pena de prevaricação, né? E quero crer, ou espero, que a gente não precise ouvir que uma nova invasão surgiu da noite para o dia lá na DF-330, ali próximo da Fazenda Salve, ali na região de Sobradinho. Porque se surgir, evidentemente, vamos aqui indagar
Por que deixaram? Porque os órgãos de controle social estão avisados. E caso desejem, né, trazer algum esclarecimento, o programa está aberto, é só entrar em contato com tribunalivrerr@gmail.com, que nós estaremos à disposição para poder mostrar, né, a essas pessoas, né, prestar os esclarecimentos necessários. Quer dizer, a invasão já houve, já tem construção de madeirite, o pessoal está comendo, se alimentando, já postearam algumas áreas. Plantando bananeira, que essa é a grande mágica dos loteamentos irregulares. Muitas bananeiras já estão plantadas lá. Aí, como você bem disse, a denúncia está no ar, esperamos que as autoridades tomem as providências devidas. Exatamente. Né? See the lights, see the party, the bargains. See you make your way through the crowd and say hello. Robert Hair Fashion. Little did I know. A beleza é aqui. That you, Romeo, you were throwing in pebbles. Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre o direito do consumidor. E quem está aqui conosco é o Dr. José Vieira, que é expert nesse assunto e vai responder as perguntas dos telespectadores. A palavra é sua, Dr. Vieira. Muito bom dia, Dr. Ribeiro. Bom dia a todos. Hoje nós vamos responder algumas perguntas de consumidores relacionadas à troca de mercadorias. O fornecedor não tem obrigação de fazer a troca quando não existe mercadoria em estoque, a menos que o consumidor aceite outra mercadoria mais cara, pagando a diferença. Também o fornecedor não tem obrigação de fazer a troca por mercadorias mais baratas com devolução de valores. Precisa que o consumidor esteja atento a essas questões, que a troca é só quando a mercadoria apresente algum defeito, e um defeito claro, e que esteja dentro do prazo de validade, no caso de produtos eletrônicos. E produtos de consumo, no caso roupas, alimentos, outras coisas, precisa verificar se o lacre não foi arrebentado, não foi violado. Porque se tivesse sido violado, o fornecedor também não tem obrigação de promover essa troca. Mas vamos em outro item importante que o consumidor também tem reclamado. É o caso da queima total de final e início de ano. O consumidor precisa estar atento ao preço e também aos descontos oferecidos. Porque muita mercadoria que valia, uma hipótese, R$500 no mês de dezembro, eles aumentam para 600 e dão um desconto de 30%, 40%, 20%, e aquele desconto já está embutido no preço da mercadoria, se dizendo que é um queima total. Precisa estar atento, consumidor. Veja com atenção, consumidor, essas questões. Até sábado que vem. Bem, muito obrigado, doutor José Vieira. Agradeço aí a sua participação, né? E você, telespectador, sempre que tiver alguma dúvida, é só mandar um e-mail para tribunalivrerr@gmail.com. Bem, estamos chegando ao fim do programa Tribuna Livre, o nosso tempo é muito curto, só meia hora, né? Mas eu quero mais uma vez agradecer aí aos nossos anunciantes, agradecer a Prismac Turismo, que é onde você compra a passagem online mais barata que existe no país, né? E se você quiser também conhecer a loja, ela fica ali no Garvey Park Hotel, na Sobreloja. Quero agradecer também a Nil Camisaria. Se você precisa de uma camisa bonita igual essas que a gente está vendo aí sempre no programa, né? É só você passar lá no Conjunto Nacional Térreo, né? Ou então lá no Taguatinga Shopping e procurar a Nil Camisaria. Quero agradecer ao Robert Hair Fashion, né, que é o salão, o estúdio que deixa todo mundo bonito aqui nesse programa, né? Fica ali no Hotel Bonaparte. E agradecer ao restaurante Esquina Mineira. Terminando aqui o programa, você pode ir lá saborear a melhor comida mineira que nós temos aqui na cidade. Bem, agradecendo a todos os anunciantes, quero agradecer a você, telespectador, pela paciência, pela audiência que nos deu. E se Deus permitir, sábado que vem, ao meio-dia, estaremos juntos novamente. Até lá.